Nessa semana, a história de uma família que há 5 anos espera por justiça pela morte, viu, Bruna, do policial civil Wilson Oliveira, de 51 anos. Ele morreu após se envolver em uma briga com o cabo da PM, Alberto Silva. O crime ocorreu em 2017, na frente de um bar, na Praça Fausto Cardoso. Isso aconteceu no centro de Aracaju. O militar foi preso, ficou apenas 3 meses na prisão. Hoje estava marcada essa audiência, justamente um julgamento do caso, mas a família do policial civil foi surpreendida por mais um adiamento por parte da Justiça. Mas qual a justificativa? É o que a gente vai entender agora ao vivo com o repórter Douglas Magalhães. Conta pra gente, Douglas, por que tanto adiamento? Pois é, Mariana. Olha, eu estou aqui ao lado do advogado, o Alexandre Porto, da família do policial civil, o Wilson, que foi morto a tiros no dia 30 de setembro de 2017. O Wilson estava jogando xadrez ali em frente à Assembleia Legislativa. Vizinho à Assembleia, tem um local ali conhecido como churrasquinho, das pessoas tomam uma cerveja, e o policial militar estava lá. A esposa do policial se levantou, se dirigiu, passou pelo policial civil, ele levantou o rosto. O policial militar foi ao encontro e deu um murro. E aí, então, teve o início a troca de tiros. O policial Wilson faleceu. O policial militar foi preso em flagrante, levado para a delegacia, autuado em flagrante, depois levado para o presídio militar, mas no mês de dezembro, dia 17 de dezembro daquele mesmo ano, ele foi colocado em liberdade. E agora a família espera o julgamento. 5 júris já foram marcados, mas até agora não aconteceu um. Inclusive hoje estava marcado o júri, mas foi suspenso. Doutor Alexandre Porto, boa noite. O que está acontecendo? Boa noite, Douglas. Veja bem, realmente a 5ª sessão do júri que não ocorre. Nós tivemos 2 sessões remarcadas por conta da pandemia. Tivemos uma 3ª sessão onde a defesa do acusado pediu remarcação por conta de que havia outra audiência anteriormente agendada. Na 4ª audiência, na 4ª sessão do júri, nós tivemos um pedido de adiamento da defesa por conta de um atestado médico, com base no atestado médico. E hoje, por fim, nós tivemos mais um adiamento por conta do Ministério Público. Não por opção, o promotor teve júri na terça, júri na 4ª, então não tinha condições de fazer hoje. É compreensível, é sobre-humano fazer 3 júris em sequência, 3 dias seguidos de júri, mas o que a família busca é um fim para todo esse episódio, um desfecho final para esse caso, e é isso que a gente vem buscando. Nosso trabalho nesse momento, nesse processo, é auxiliar o Ministério Público em busca da condenação, em busca de que o verdadeiro culpado seja punido pelo crime que ele cometeu. Eu tenho acompanhado, a defesa arguiu legítima defesa. Isso. A legítima defesa não pode prosperar. Nós iremos fazer essa defesa no plenário do júri, tendo em vista que a vítima estava sentada, jogando xadrez, recebeu um murro. De imediato, o acusado sacou uma arma de fogo. Isso é o que consta nos autos. O acusado sacou uma arma de fogo. A vítima tentou fugir atravessando a rua, sacou da sua arma também para tentar se defender e não conseguiu. Na realidade, quem tentou se defender foi a vítima. A vítima, em momento nenhum, foi ao encontro do acusado. O acusado, sim, veio ao encontro da vítima. A vítima, até pelos laudos, pelas imagens que a gente pode ver aí, a vítima tentou atravessar a rua no intuito de fugir do seu agressor, fugir do seu algoz. Não conseguiu e terminou vindo a óbito. Doutor Alexandre, ele chegou a disparar algum tiro, o Wilson? Ele tentou, durante a fuga dele, naquele percurso, tentando atravessar a rua, tentando fugir, ele ainda efetuou um disparo, ainda efetuou um tiro para tentar fugir, mas não conseguiu. Porque as imagens mostramos agora há pouco, mostra que a pistola está próxima à mão dele, ele cai e a pistola está próxima ao corpo dele. Isso.
Há de se observar o seguinte fato. Se o autor do fato fosse a verdadeira vítima na tentativa de se defender, o Wilson não tinha corrido para atravessar a rua. Quem corre para atravessar a rua está fugindo de algo e não tentando agredir alguém. Então, nesse caso, de acordo com os autos, com as provas que estão carreadas aos autos, a gente não tem como fugir e encampar uma legítima defesa do acusado. É uma tese que certamente não irá prosperar, e a certeza que nós temos é que o acusado venha a ser condenado pela prática de homicídio qualificado pelo motivo fútil. Tem conhecimento se acusado e vítima ingeriram bebida alcoólica naquela noite? Douglas, é de conhecimento nosso que a vítima, o Wilson, ele não bebia. Ele estava ali jogando, não é, xadrez, não é? Então, xadrez, como é de conhecimento geral, não é um jogo empolgante, agressivo, não. É um jogo de raciocínio, um jogo de trabalho mental. Então, e é de conhecimento até dos próprios colegas da Polícia Civil que o Wilson não ingeria bebida alcoólica. Aliás, olha, Mariana, o doutor Alexandre Porto, ele foi delegado de polícia, chegou a trabalhar com o Wilson. Como era o Wilson? O Wilson sempre foi um cara muito pacato, um cara muito parceiro dos colegas de trabalho. Eu conheci o Wilson quando delegado, em meados de 99, 2000, dos anos 2000, e junto com ele nós construímos uma amizade boa. Ele era um cara muito cortês, muito educado, calmo ao extremo. E esses foram alguns dos fatores que nos deixaram mais perplexos diante da agressão que foi cometida contra ele. Essa sequência de adiamento tem deixado a família, a esposa dele, inclusive aqui no Cidade Alerta, ela já mostrou assim, sua indignação, a sua impaciência com esses adiamentos sucessivos. Douglas, porque é uma sensação para a família de que esse caso não vai ter um fim. Então, a gente tenta ao máximo fazer com que esse júri aconteça logo, para que esse caso tenha um desfecho, para que a gente consiga chegar e trazer para a família um resultado, a família e a sociedade, né? Para que a gente tenha uma resposta. E isso só pode acontecer com a realização do júri. Doutor Alexandre, o senhor já participou de alguma audiência desse caso, frente a frente com o acusado? O que é que ele arguiu, o que é que ele disse? Então, eu participei do processo desde o início, fui para todas as audiências e a gente verificou que o acusado tenta encampar uma negativa de dolo. Ele diz que não tinha intenção, que houve esse contratempo e ele terminou por efetuar esses disparos. Mas, como eu lhe disse, as provas que estão carreadas aos autos, todos os indícios, todas as provas que foram colhidas, tornam essa versão de legítima defesa o mais distante, para não dizer impossível, diante do que a gente vê. Quantos tiros foram disparados contra a vítima? Foram disparados vários tiros. Nem todos atingiram a vítima, mas na vítima a vítima foi atingida por 4 disparos, não é? E com certeza foram justamente esses disparos, a hemorragia causada por esses tiros, que levaram a vítima a óbito. Morreu no local. Morreu no local. No adiamento do julgamento, hoje, o senhor soube em cima da hora ou houve antecipação? Não. A informação juntada aos autos pelo Ministério Público teve uma antecedência, foi na data de ontem, e, inclusive, foi deferido pelo magistrado. Nós entendemos perfeitamente a questão que, como eu lhe disse, é desumano não entender o Ministério Público, o promotor, fazer 2, 3 júris em seguida, não é? Foi feito com antecedência, sim, e conhecemos o promotor de justiça, é um profissional brilhante, é um promotor que dá o sangue realmente pelo trabalho que ele desempenha. Doutor Flaviano. Doutor Flaviano Almeida, um excelente promotor de justiça, e a gente compreende realmente essa situação, e vamos tentar fazer com que esse júri se realize
na data mais breve possível, para que a família tenha esse resultado. Mas ao adiar o julgamento hoje, o Ministério Público vislumbrou uma nova data? Não, a questão da data fica ao encargo do juízo. Então, a audiência, o júri foi cancelado na data de hoje e nós estamos aguardando que o magistrado da vara possa determinar a nova data. Isso com muita ansiedade. Isso. A gente torce que essa data seja a mais próxima possível para que não torne esse sofrimento da família um sofrimento mais prolongado. Aliás, o acusado, ele já trocou de advogado várias vezes. Isso, aí é uma questão de afinidade entre a defesa e o réu. Isso aí é um direito do acusado, ele pode trocar do seu defensor quantas vezes ele quiser, mas nós que estamos na assistência da acusação não temos como opinar ou interferir nesse sentido. Já estamos finalizando o mês de outubro, vem novembro, depois o recesso forense. Esse ano, praticamente, esse júri não será realizado. Provavelmente, infelizmente, provavelmente não vai ser realizado esse ano, porque temos prazos. Né? Para você ter ideia, Douglas, a gente precisa de 15 dias antes do júri realizar o sorteio dos jurados que vão participar, para que todo esse pessoal seja intimado, todas as testemunhas sejam intimadas. Então, é um processo, a sessão plenária do júri, ela demanda um certo trabalho para ser realizada. Então, eu acredito, torço para que seja realizada esse ano, mas é bem provável que não ocorra mais. Tá bom, então muito obrigado, uma boa noite para o senhor. Nós agradecemos e dizer a vocês que a gente continua empenhado em finalizar esse processo e que a família e a sociedade tenham uma resposta para isso tudo. Tá, e, portanto, Mariana, o doutor Alexandre Porto, advogado da família, foi constituído pela família do Wilson Oliveira, 51 anos, que no dia 30 de setembro foi assassinado por um policial militar na Praça Fausto Cardoso, a Praça dos Três Poderes, na região central de Aracaju. O júri marcado por 5 vezes e ainda não aconteceu. É com você, Mariana. Muito obrigada, viu, Douglas, pela precisão aí das informações. Eu sigo por aqui, são 6 horas e 44 minutos.